É importante sabermos a real dimensão da dívida da Venezuela para com o Brasil. Até porque somos nós que vamos pagar essa conta. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado e narrado por Coreia com K. O ditador venezuelano Nicolás Maduro esteve recentemente no Brasil, para a vergonha de todos os brasileiros de bem e para a decepção dos isentões que fizeram o L. Dentre todos os pontos polêmicos que envolveram essa desastrosa visita, que incluiu até uma criminosa agressão a uma repórter, acabou se destacando: a questão da dívida da Venezuela para com o Brasil. Nessa história, houve de tudo: presidente se embananando, isentões se revoltando e até mesmo o poste do Fernando Haddad dizendo que a dívida da Venezuela será revisada. Pois é, mas afinal de contas, qual é o tamanho da dívida que a Venezuela contraiu junto ao Brasil? Qual é o tamanho desse buraco? Segundo informações oficiais, o valor total da dívida venezuelana chega a 2 bilhões e meio de dólares, cerca de 12 bilhões e meio de reais. Parte da dívida foi contraída junto ao BNDES, e a outra parte se refere à exportação de produtos brasileiros ao país vizinho, com itens que vão desde alimentos até aeronaves. E é desnecessário dizer que a maioria desse dinheiro foi liberada durante os governos do PT. Tratando da maior parte dessa dívida, ou seja, a grana desembolsada pelo BNDES, fica outra indagação: qual é a finalidade desse empréstimo? A verdade é que a Venezuela recebeu 1 bilhão e meio de dólares do Banco Brasileiro para investir em obras de infraestrutura. Dentre elas, se destacam a construção e ampliação do metrô de Caracas, a construção da Siderúrgica Nacional, do estaleiro Astialba e também do projeto de saneamento do rio Tuy, em Miranda. Pois é, milhões de brasileiros não têm acesso à rede de esgoto, mas os governos petistas acharam mais interessante dar dinheiro para o saneamento na Venezuela. É claro que nessa história havia interesses para além do simples financiamento de uma ditadura de esquerda, controlada por amiguinhos do Lula. As obras financiadas na Venezuela eram tocadas por empreiteiras brasileiras, dentre elas a Odebrecht, a Andrade Gutierrez e a Camargo Correia. Você provavelmente já sabe onde essa história vai dar, não é mesmo? É o ciclo do dinheiro que vai para o exterior, por meio de empréstimos, retorna pelas empreiteiras e termina indo parar, bem, o resto você já sabe. Existem outros detalhes bastante absurdos envolvendo esses e outros empréstimos, realizados pelos governos petistas. Mas esse tema já foi abordado em outro vídeo aqui do canal. Lula promete financiar gasoduto na Argentina com dinheiro do BNDES. O link está na descrição. O grande problema desses empréstimos, contudo, é que foram concedidos a um país completamente quebrado. É óbvio que a Venezuela não teria condições de honrar os compromissos e o calote se tornou inevitável. Até o momento, nossos vizinhos já atrasaram o pagamento de 722 milhões de dólares ao Banco Público de Desenvolvimento. E ainda faltam outros 84 milhões em parcelas não vencidas e que certamente também serão caloteadas. Ou seja, o país já atrasou o pagamento de algo em torno de 5 bilhões de reais, mais da metade do valor que era devido ao Banco de Desenvolvimento Brasileiro. Mas fique tranquilo, esses empréstimos estavam todos cobertos, então não existe risco de prejuízo para o BNDES. Quem garantiu esses financiamentos foram o Fundo de Garantia à Exportação, o FGE, criado durante o governo de FHC justamente para cobrir empréstimos feitos ao exterior. Porém, é claro que algum ouvinte mais atento poderá perguntar: e quem é que banca esse FGE? De onde vêm esses recursos que garantem os empréstimos concedidos à Venezuela? E é aí que a coisa fica mais divertida. Ou não? O FGE é atrelado ao Tesouro Nacional, ou seja, é o orçamento federal que injeta dinheiro nesse fundo, a fim de cobrir prejuízos que o BNDES e outras entidades possam tomar por conta de caloteiros. E se é o Tesouro Nacional que cobre esse rombo, na verdade somos nós, contribuintes brasileiros, que pagamos essa conta. E ela não é nada modesta. O FGE já cobriu quase 700 milhões de dólares da dívida venezuelana, o que praticamente limpou os cofres do fundo, colocando em risco outros tantos empréstimos que deveriam ser resguardados por esses valores. Outros 40 milhões, parte do calote do país vizinho, simplesmente não foram cobertos por ninguém. E como citado, ainda há parcelas a serem caloteadas pela Venezuela. Novamente, outro prejuízo a ser arcado pelos cofres nacionais. Ou melhor, por nós, os trouxas que pagam impostos e que bancam essa farra toda. Pois bem, agora eu e você sabemos o tamanho dessa dívida. E isso é importante até porque somos nós que vamos pagá-la. O mais curioso, contudo, é saber que nem mesmo os presidentes do Brasil e da Venezuela sabiam informar o valor exato da dívida entre os dois países. Durante a fatídica visita de Maduro ao Brasil, no meio da coletiva de imprensa, foi levantada a questão do tamanho da dívida.
Lula, como energúmeno que é, não sabia a resposta e se virou para o seu amigo ditador da mesma forma que ele fez em Portugal, quando foi encurralado por uma pergunta muito sagaz. Dirigindo-se a Maduro, o Molusco perguntou: "Você sabe qual é o tamanho da dívida?" O ditador venezuelano tratou logo de sair pela tangente. "Vai ser estabelecida uma comissão para estabelecer esse tamanho e retomar os pagamentos." Coincidência ou não, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que será realizado um estudo para consolidar a dívida venezuelana. E algo me diz que essa palavra significa perdoar a dívida. O poste do Lula afirmou ainda que após a consolidação da dívida, o governo federal vai reprogramar o pagamento dos valores em atraso e também dos valores futuros. Bem, nada de novo até aí. Todo mundo sabia que o Lula chegou ao poder com a clara intenção de voltar a financiar seus amigos ditadores. Mas, de qualquer forma, esse posicionamento chega a ser uma evolução, se considerarmos as ideias atabalhoadas do Lula no início deste seu terceiro mandato. No começo do ano, o Molusco afirmou que a culpa do calote venezuelano era, acredite ou não, do Bolsonaro. Nas palavras do Lula, o ex-presidente resolveu cortar relação internacional com esses países e para não cobrar e poder ficar nos acusando. Deixou de cobrar e tenho certeza que nosso governo, esses países vão pagar. Realmente, o Bolsonaro alugou um triplex do Guarujá na cabeça do corrupto de 9 dedos. No fim das contas, contudo, esse caso serve para nos mostrar mais uma vez qual é a real natureza do Estado e qual é a sua verdadeira finalidade. O Estado não existe para melhorar a vida da população ou para desenvolver a economia. Ele existe apenas para parasitar o povo, a fim de alimentar a si próprio e a seus amigos nessa história. Ganham os políticos, ganham os empreiteiros, ganham todos os amigos do rei. E perdemos todos nós, os meros mortais, que ficam com a conta dessa farra do dinheiro público. É um disparate vermos Lula se preocupando em primeiro lugar com a abertura dos cofres brasileiros para seus amigos socialistas falidos. Foi isso que ele fez quando visitou a Argentina, prometendo liberar grana para construir um gasoduto. Foi isso que ele fez nessa vergonhosa visita do Maduro ao Brasil. E também foi isso que ele fez de forma tão vergonhosa junto aos BRICS, tentando conseguir financiamento para a Argentina, que sequer participa do bloco. Mas não dá para dizer que isso não era esperado. Lula não apenas fez isso no passado, como afirmou categoricamente na campanha eleitoral que faria de novo. Trouxa foi o isentão que ainda assim acreditou que a coisa seria diferente. A volta do Lula ao poder no Brasil é a última salvação da esquerda extremista da América Latina. Todos os governos amigos do Molusco e que já estão para lá de quebrados precisam mamar nas tetas do Brasil para conseguir um respiro, uma sobrevida. E infelizmente Lula e sua gangue estão mais do que dispostos a fazer essas vontades. Nessa história, veremos o Brasil ter prejuízos sucessivos, que serão pagos, como sempre, por todos nós. A relação promíscua entre Lula e um ditador como Nicolás Maduro apenas serve para nos lembrar do seguinte fato: governos socialistas não se contentam em falir seus próprios países. Eles também precisam falir o país dos outros. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.